Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o visto 1G, né, que é o visto das pessoas que fazem graduação aqui na Irlanda, hoje eu chamei a Stephanie para falar um pouco de como foi o processo do visto dela, enfim, contar, dividir um pouco com a gente, né? Porque eu não fiz graduação aqui, eu não tive acesso ao visto 1G, então eu não posso falar com propriedade. Então vamos chamar agora quem pode falar sobre isso. Stephanie, muito obrigada por bater esse papo com a gente, por falar um pouco sobre esse visto, né? Queria que você falasse um pouco de como foi para conseguir o visto, como você decidiu, por que decidiu tirar esse visto. Conta um pouquinho para a gente. Nossa, com certeza. Tudo que a gente pode ajudar aí, né, com informação, prazer para mim. O visto 1G, só recapitulando aqui, é aquele visto para quem já se formou numa faculdade aqui na Irlanda. E aí ele tem dois períodos, né? Para aqueles que fazem graduação, você consegue aí um visto de 1 ano, né? E aí você pode trabalhar full time. Esse visto é exatamente para você conseguir um emprego na sua área, e aí dentro desse período aí você consegue talvez aí um visto de trabalho, né? Já o segundo tipo é para quem fez uma pós-graduação, e aí você consegue 2 anos de visto 1G, e aí você consegue, por 2 anos, ficar aqui na Irlanda, trabalhar full time e futuramente, se der, conseguir um visto também na área. O visto 1G, ele é basicamente a mesma coisa que o Stamp 2 em termos de aplicação. O único requerimento a mais que é preciso é que você seja formado numa faculdade aqui na Irlanda. Então, eu fiz marketing aqui na Irlanda. Na verdade, eu completei uma graduação que eu já tinha no Brasil, eu tinha graduação tecnóloga em marketing no Brasil. E aí, pelo fato de ser uma grade com menos horas, aqui na Irlanda eu tive que completar fazendo mais 1 ano. Acontece que quando eu comecei a fazer a graduação, eu fui descobrir que a minha graduação ela era um marketing de level 7, de nível 7. E o visto 1G ele só é contemplado para as graduações a partir de level 8. Então, assim, eu fiz 1 ano do level 7, e aí depois eu tive que completar com mais 1 ano para pegar o level 8, para aí sim eu conseguir aplicar esse visto. Para quem não entende um pouco sobre graduações aqui, as graduações aqui na Irlanda, elas são divididas por níveis. Então, quando você termina o ensino médio, tecnicamente, você começa a partir de um nível 5. E aí, quando você faz uma graduação, se você faz um curso técnico, é nível 5. Quando você começa a fazer uma graduação, ela já vai para nível de 6 a 8, pós-graduação de nível 9 a 10. Então, quando eu me formei, eu basicamente fui lá no site da imigração, como a gente faz para o Stamp 2, fiz a minha aplicação, e as únicas coisas que eu precisei apresentar aí para a aplicação do visto foi a minha conclusão de curso, né, que é o transcript que eles dão para gente, um seguro saúde, que é muito importante aqui também, e o pagamento da taxa, que continua sendo a mesma coisa, como se fosse para o Stamp 2. Nossa, eu não sabia. Então quer dizer que você só aplica para o visto 1G depois que você termina a graduação? Exato, exato. Enquanto você é graduado, você possui o visto de estudante. E aí, a partir do momento que você se forma, quando você termina a faculdade, assim que você recebe a sua nota, juntamente com a sua nota vem
aqui, como eles chamam, o score. E aí vem mostrando todas as matérias e todas as pontuações. Com esse papel, você não precisa esperar diploma. Com esse papel, você já consegue aplicar para o visto 1G. E aí você deixa de ser estudante e aí você vai para uma categoria de visto de trabalho, que na verdade não é um visto de trabalho, mas te permite trabalhar e morar aqui na Irlanda durante esse determinado período. Entendi, mas, por exemplo, se você tem Stamp 2 para a escola de inglês, você vai ficar aqui no máximo 2 anos. Você consegue, aí você, depois de ficar aqui 2 anos como estudante de inglês, vamos dizer que você começa a graduação. Então, você vai ficar mais esse tempo da graduação como Stamp 2. Exato. Aqui na Irlanda, a gente pode ter um período máximo de estudo de até 7 anos, tá? Então, a gente começa lá com a escola de inglês, Nossa. aí a gente tem 2 anos de escola de inglês, você muda para graduação, o seu visto continua a mesma coisa. Então, vamos supor que uma graduação aí normalmente tem um período de 3 anos. E aí, se você quiser mudar para uma pós-graduação, o visto de estudante continua a mesma coisa, e aí você tem um período aí, normalmente uma pós-graduação é de 1 ano a 1 ano e meio, então você tem esse período todo aí como visto de estudante. A partir desse momento que você termina a graduação ou a pós-graduação, você consegue pegar o visto 1G, e aí, depois que você pega ele, você não consegue mais voltar como estudante. Você, a não ser que, só para explicar aí melhor para as pessoas Bacana. entenderem, a não ser que você tenha feito uma graduação e aí pegou o visto 1G e aí quer fazer uma pós-graduação. Você consegue fazer a pós-graduação, mas o problema é que você não consegue mais pegar o visto 1G. O visto 1G, a aplicação dele é única. Então, você não consegue fazer esse esquema de fazer a graduação, pegar o visto e depois fazer uma pós-graduação e voltar a pegar mais um visto. Não. É uma vez só. Então, assim que você termina, você pega o visto 1G e você não tem mais como voltar a ser estudante novamente. Você vai ser um estudante, mas sem a possibilidade de ter um visto de estudante. Entendi. E aí, levando em consideração que você já teve Stamp 2 e agora você tem o Stamp 1G, não é? Pronto. Isso. Você sentiu. Agora você já falou para mim, né, que você trabalha com Sales and Marketing aqui na Irlanda, parabéns. Mas me fala, você tentou aplicar ou tentou trabalhar no Stamp 2 e também com o G, você sentiu alguma diferença tendo os dois vistos, assim, para conseguir um trabalho ou conseguir qualquer oportunidade na área? Sim, tem uma diferença, porque o visto de estudante a gente só pode trabalhar part-time, a gente só pode trabalhar meio período. A maioria das empresas, isso eu não falo todas, tá? A maioria, elas quando querem contratar, elas, a não ser que elas sejam muito específicas lá na vaga, normalmente elas querem contratar gente full-time. Então, assim, quando eu era Stamp 2, não era porque eu era estudante, era só pelo fato de eu poder trabalhar meio período só. Então, era um pouco mais difícil de conseguir um trabalho na área, óbvio. Se eu tenho direito a trabalhar part-time, eu tenho que procurar vagas que trabalham que aceitam part-time. O negócio é que eu queria colocar muito o carro na frente dos bois, né? Eu aplicava para uma vaga full-time, e aí, quando o entrevistador me ligava e eu chegava na hora da entrevista, eu falava que era part-time, aí eu acabava perdendo a vaga, infelizmente. Pode ser que aconteça, também são situações e situações, né? Verdade. Mas com o visto 1G, eu botando lá que eu tinha full time disponibilidade, foi muito mais fácil. Inclusive, eu tive várias empresas querendo me contratar, né, pelo fato de eu ter essa disponibilidade, e óbvio,
por toda a minha trajetória na minha carreira também. Mas se você tem o Stamp 2 e você está tentando procurar um trabalho na sua área, priorize, dê foco para aquelas vagas que vão te deixar trabalhar part-time, porque as chances são muito maiores de você conseguir elas do que se você tentar para uma full-time e você não poder. E é isso. Faz muito sentido, né? Assim que eu cheguei aqui também, cheguei sem inglês, assim como você, e quando eu cheguei, eu também era STEM 2. E eu sentia, até quando eu via vaga de estágio, até vaga assim de estágio era uma dificuldade, porque primeiro eu nem poderia, né, de fato, estar estagiando, porque eu deveria estar fazendo uma graduação ou uma pós-graduação, mas eu ficava sempre olhando e eu via que muitas vagas de estágio era full time. E eu ficava assim, mas como é que pode? Mas como acontece isso? Eu vi que é uma questão muito cultural, né? Diferentemente do Brasil, aqui, pelo que eu estou entendendo, eles saem da graduação, eles dificilmente estudam e trabalham muito durante o processo. Eles realmente estudam e decidem trabalhar um pouco depois. Então, já no Brasil, não. No Brasil, a gente já começa no primeiro, segundo período, a gente já está lá, ó, trabalhando full time, vai para a faculdade à noite, e coisa que Exato. aqui não é tão comum, né? Quanto no Brasil. Sim, sim, isso é uma coisa que você falou que assim, é super certo. Eles não trabalham enquanto estão, são pouquíssimas as pessoas que trabalham enquanto estão estudando. Eu acho que mais imigrante mesmo que faz isso, porque os irlandeses eles não fazem. Se ele está estudando, ele está estudando, se ele está trabalhando, ele está só trabalhando. Para mim foi um grande desafio o fato da faculdade ser full time, porque quando você faz faculdade full time, você estuda o dia inteiro. Não quer dizer que todos os dias da semana você vai estudar o dia inteiro, e não quer dizer que é de segunda a sexta, tá? Tem faculdade, isso varia. Mas é muito difícil você conciliar um trabalho com a faculdade pelo simples fato desses horários mudarem a todo tempo. Então, a não ser que você tenha um relacionamento muito assim bom com a sua empresa e você consiga ter flexibilidade de horário, se você não tiver isso, acaba sendo um pouco mais complicado. Então, Sem assim, contar que você faz projetos, trabalhos, então tem o extra classe, não é? sim, a faculdade aqui, basicamente, você vai estudar coisa de 3 dias na semana, justamente porque eles entendem que aqueles outros 2 dias é para você se dedicar com os trabalhos, com os projetos, com estágio, enfim. Eles pensam nisso porque eles querem a gente com o tempo livre para se envolver 100% nas atividades universitárias. Então, acaba sendo difícil para aqueles que precisam trabalhar e estudar. Mas assim, a gente sempre dá um jeitinho, né? A gente sempre consegue conciliar e sempre consegue arrumar uma maneira de não atrapalhar um ou outro. E é só, no caso, se atentar para isso que você consegue resolver as outras partes tranquilamente. Arrasou. Nossa, muito obrigada por todas essas informações. Eu tô saindo daqui desse papo assim, nossa, agora eu sei, sei como Sabe essas coisas disso? funcionam. Eu não sabia mesmo, não sabia real. Tipo assim, não, tenho colegas, tenho amigos aqui que fazem, né, que fazem graduação, mas eu não tinha noção dessas particularidades. Parabéns. Ai, Muito obrigada. obrigada pela tua disponibilidade, pelas informações, por compartilhar a tua experiência. Obrigada por doar esse teu tempo para também, né, transformar, né, esse conteúdo em informação para as pessoas da nossa comunidade, né, da comunidade de marketing na Irlanda e também para qualquer outra pessoa, né, que está agora assistindo e que ainda não faz parte da comunidade. E se você ainda não faz parte, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Todas as informações e os nossos canais vão estar aqui na descrição desse vídeo.
E é isso. Muito obrigada, Stephanie. E tchau, gente. Até mais. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Cheiro. Tchau.